Boa tarde, gente! Muito bom, muito bom. Bom, antes da gente começar, eu queria fazer a minha autodescrição. Eu sou João Pedrosa, eu sou um homem negro de 1,80 m, eu tenho um cabelo black power, eu uso um óculos com armação dourada, tenho um alargador e um brinco nas minhas duas orelhas, e estou vestindo um terno que parece uma tapeçaria, ele é de tom roxo, com alguns detalhes em azul e verde, e aqui no palco nós temos 3 cadeiras para mim e para as minhas 2 outras convidadas. Bom, nós temos hoje aqui um tema motivador que é sozinhos em rede. E o que a gente pensa quando fala nisso, né? Como que a gente pode construir um ambiente de saúde digital, de saúde social, e como que a tecnologia ela pode ser causa e ela pode ser consequência também. Para isso, e para a gente poder conversar aqui, eu não quero ficar aqui sozinho falando, eu convido Andresa Maia. Ela que é uma das principais vozes em inovação inclusiva na América Latina, é cofundadora da Futuros Possíveis e já impactou mais de 80 milhões de pessoas com projetos e atuou em grandes empresas no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vinda, minha amiga Andresa. Obrigada, João. Ok. E também convido Fernanda Bonhausen, ela que é idealizadora e cofundadora da Social Good Brasil. Ela é psicóloga, especialista em neurociência e comportamento e criadora do método CEDO, a farmácia da mente, baseada em neurociência e medicina do estilo de vida. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Vai ser tudo, gente. Bom, meninas, como vocês estão? Antes da gente começar, eu queria que vocês fizessem também a autodescrição de vocês, por favor. Oi, gente, boa tarde. Tá bem bonito ver vocês aqui. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Andresa, uma mulher preta. Eu tô com tranças longas e eu visto um terno todo branco. Por dentro eu tenho uma blusa de um pano mais fininho e aí essa blusa é toda... tem detalhes de onça, sabe, em marrom. E eu tô com bastante acessório, então uma pessoa bem minimalista, básica. Tô com bastante acessório, quase que em todos os dedos, pulseiras e também colares. Um prazer estar aqui com vocês. Fernanda. Boa tarde, gente. Que lindo ver esse auditório lotado, né? Nossa, de pessoas tão especiais. Eu sou uma mulher branca de 1,65 m, cabelos castanhos. Estou vestindo uma calça preta, uma bota preta e uma camiseta preta com o logo do Social Good Brasil, que eu e a Carol estamos juntas vestindo, que é a primeira camiseta do nosso primeiro festival e que ela dá sempre sorte em todos os festivais. Ela é vintage, ela era tão boa que ela durou até hoje, né, Carol? E um casaquinho aqui furado, preto, com alguns acessórios, uma cruz que me acompanha e muito amor no coração. Bom, meninos, quero começar com você, Fernanda. Essa pergunta, na verdade, é para vocês duas, que eu acho que é o tema motivador para o que a gente está aqui hoje se propondo a fazer, que é discutir sozinhos em rede, saúde social, saúde digital. E por mais que a gente tenha essa ideia de que hoje em dia a gente está cada vez mais conectado, de hiperconectados, a gente tem mais acesso à informação, por mais que a informação ainda não seja democratizada no nosso país, os índices de solidão, eles cresceram cada vez mais e nos últimos anos a gente tem visto isso impactar cada vez mais a população brasileira. O que para vocês explica esse paradoxo? Porque ao mesmo tempo que a gente está hiperconectado, a gente está mais sozinho. Começando com você, Fernanda. Bem, o tema de saúde social é um tema que me instiga muito a estudar e ele diz respeito a quão bem nós cultivamos e investimos nos nossos relacionamentos, não só em quantidade, mas em qualidade. E eu enxergo, e aí eu acho que é um dos nossos propósitos aqui no Social Good Brasil, que com esse avanço todo da hiperconexão, da tecnologia, de todas essas possibilidades da gente estar conectado digitalmente, a gente também esquece um pouco das nossas relações humanas e do nosso investimento nessas relações humanas.
Então, eu acho que depende de todas as pessoas, e hoje a gente tem uma questão que eu já jogo aqui para a gente pensar juntos, porque nós estamos aqui para pensar juntos e coexistir, que a solidão, ela mata tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. Né? Por que nós estamos chegando nesse patamar? Por que, numa pesquisa da Casley Killan, que fez a abertura do SXSW sobre saúde social, e no livro dela, da cientista, 1 a cada 4 adultos se sente sozinho, e 20% das pessoas não tem ninguém com quem contar, se precisar, no meio da noite, por exemplo. O que será isso, João? Eu devolvo essa pergunta. Né? A gente está construindo isso. Não é a tecnologia. Nós todos que estamos nesse mundo hiperconectado, parece que nós estamos conectados com muitas pessoas, mas nós estamos cada vez mais sozinhos. Exato. Eu acho que é uma falsa sensação de que a gente está cada vez mais junto, né? Então, acho que a utilização das redes sociais, principalmente, ela fez isso com as pessoas, né? Eu consigo me comunicar, por exemplo, com quem está do outro lado do mundo, mas eu não consigo ter tempo para visitar um amigo que está no hospital, por exemplo, né? Eu acho que fez isso com a gente, assim, no sentido de eu consigo mandar uma mensagem para esse meu amigo, mas por que eu não vou lá mais? Porque a mensagem basta, né? A mensagem ela basta, tá tudo bem, mas acho que a gente perde um pouco dessa pessoalidade, né? Acho que as relações elas vão se tornando um pouco mais impessoais e aí a gente vai com certeza aumentando essa solidão, esses índices que a própria Fernanda comentou de a gente estar aí 1 a cada 4 adultos se sente sozinho. Como que você vê isso assim, Andresa? Uma vez eu ouvi dizer que toda mudança acompanha uma saudade. E eu acredito muito nisso, porque a partir do momento que a gente tem um processo de estamos conectados, estamos, né, em rede, essa é uma mudança que aconteceu, essa ruptura aconteceu nas nossas vidas. Então, antes a gente não era tão conectado, então aconteceram várias coisas que fizeram com que a gente se tornasse mais conectado. E aí, o que acompanha essa saudade é a falta de estar mais próximo. Eu sinto que não é que a gente não sente falta, é que a gente se esquece de como era bom estar junto. Porque, por muitas vezes, a mensagem basta porque a gente esquece do quanto era bom ir na casa da pessoa, sentar, comer uma pizza e falar: poxa, já fazem 4 horas que eu estou aqui e eu nem me liguei do tempo. Eu acho também que o que reforça uma sensação de estar sempre rodeado de pessoas e de pensamentos e acompanhado são as redes sociais. Por mais que hoje você não seja um influencer, o fato de você ter ali mais de 100 pessoas na sua rede social já faz parecer que você está acompanhado. Que se você abrir uma live, pode ser que as pessoas vão conversar com você, que se você postar uma foto, as pessoas vão curtir. Então, é muito fácil cair, né, nesse processo, principalmente a gente que está ligado às redes sociais. Hoje eu tenho mais de 100 mil seguidores, tanto no LinkedIn, tem Instagram e etc. E aí é muito fácil você achar que você está sempre acompanhado e sempre rodeado de pessoas, né? E aí entendendo que cada vez mais a gente está touchscreen, né? Então a gente toca na tela e a gente não toca nas pessoas, né? Então a gente não conversa, a gente não olha no olho. E eu entendo que essa ruptura, ela vem muito desse processo que a gente teve também chamado tecnologia. Mas a solidão social e o aspecto social, ele já é tratado há um tempo. A questão é que agora a gente tem falado sobre esse tema, né? Quando eu soube que apareceu lá no South by Southwest, eu fiquei super feliz, porque se falou inglês é importante, né? Então agora vai ter um nível de importância. Eu pensei, poxa, a gente já está falando disso há um tempo, né? Mas usar o verbo to be para definir algo já tem um nível de importância que as pessoas colocam em outro patamar. O Brasil já tem falado de saúde social há um tempo. A gente já tem falado do perigo da solidão. É por isso que a gente fala tanto de Setembro Amarelo, muito mais do que os outros países. É por isso que a gente tem o Centro de Prevenção à Vida, porque a gente sabe que a solidão social, ela é muito impactante. E aí a gente tem as pessoas que, não dá para negar, o movimento das pessoas se mudando para outros estados para trabalhar. Isso acontece muito, né? E aí
Eu sou de Minas, né? Então, o estar em também. família é muito importante para a gente, né? O estar próximo, o estar perto. E aí você se muda para um lugar onde você não conhece seus vizinhos, você não conversa com as pessoas, não tem uma feira de rua para você ir cumprimentar o feirante, e o pão que você compra, ele chega através de um delivery que você não encontra com o entregador, porque ele não pode entrar no seu prédio. Então, eu entendo que nós estamos criando essa solidão social que a gente está vivenciando. E aí eu quero aproveitar que você fala muito sobre as realidades brasileiras, assim, né? Que impacto que essa tecnologia tem na qualidade desses vínculos sociais? Você mesma comentou sobre, né, o ambiente que a gente vive fazer com que a gente fique cada vez mais isolado, mas a gente tem um país de dimensões continentais e que tem realidades muito diferentes do norte ao sul do país, assim, né? E aí como que você vê isso relacionado ao Brasil hoje, assim? Não dá para negar que a gente, enquanto sociedade, cria um problema para vender uma solução. Então, a gente tem esse problema, sim, da saúde social. E aí, quando você pensa, qual que é o problema a ser resolvido quando pessoas estão sozinhas? Bom, vamos juntar todo mundo, ou minimamente vamos juntar as pessoas para conversar. Mas isso não pode ser simples, né? Isso tem que se tornar o awareness, sabe? Isso tem que se tornar ali algo muito grande, por exemplo. Então, você não pode só sair para encontrar os amigos. Você precisa fazer uma oficina de cerâmica fria que vai ser R$ 400 e aí você não vai conseguir pagar se você estiver numa situação de vulnerabilidade. Você não pode simplesmente correr. Você precisa verificar o seu pace, a sua roupa, o seu look, a barrinha de proteína que você... Então, existem essas barreiras que acabam impedindo que pessoas em situações de vulnerabilidade se aproximem dessas realidades, né? Porque, ao mesmo tempo que a tecnologia ela encurta distâncias, então, que bom, né? Através da tecnologia eu posso aprender um outro idioma de qualquer lugar que eu esteja, por exemplo. Mas ela também escancara uma realidade que não é nossa. Porque é muito fácil eu seguir um blogueiro, um influenciador, que tem uma realidade muito distante da minha. E aí não adianta eu virar para a pessoa e falar, poxa, mas não segue essa pessoa. É o único respiro de mundo que ela acaba tendo contato. Então, a disparidade social ela vai ser cada vez mais escancarada e evidenciada pela desigualdade social e também pelo quanto a gente tem colocado preço em muitas coisas que só deveriam ter valor, que é sentar, se reunir, conversar com os amigos, e aí, por muitas vezes, algo que é ancestral, que é o sentar, conversar, se relacionar, estar próximo um do outro, ele se torna um workshop, um curso, algo muito inacessível, que não contempla outras pessoas, porque a gente já acaba excluindo as pessoas no nome, né? Porque o que a gente faz? A gente pega algo de qualidade de vida, coloca em inglês, que metade da população já não acessa. Aí a gente coloca um preço muito caro que a outra metade não acessa. Aí a gente tem uma única parcela, que é os influencers, né? Então, pessoas que vão ser... Não estou dizendo que só os influencers têm acesso, quero corrigir aqui. Não é nada pessoal. Pelo amor de Deus. Não é nada pessoal, porque eu também sou uma influencer. Que os influencers têm acesso e pessoas têm acesso influenciando, e elas mostram isso nas redes sociais. Então, eu quero mostrar o que eu estou vivenciando, e isso distancia as outras pessoas. E aí eu quero aproveitar e perguntar isso para você, Fernanda. Assim, existe uma diferença da gente estar online e se sentir conectado? Porque isso que a Andresa comenta é bem importante, assim, né? A gente tem um ideal, é uma vida que acaba se tornando idealizada, que a gente projeta em cima dessa vida, e isso vai afetando também a nossa saúde, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco disso também. Então, ontem eu e a Carol fizemos um workshop de saúde e bem-estar digital, de atenção e, né, da nossa saúde em época de IA. E a gente ficou muito surpresa, né, Carol, porque foram cerca de 70 pessoas, 60 aqui na sala da FGV, e as pessoas ficaram o tempo inteiro sem celular, com atenção plena no que a gente estava conversando, nas dicas que a gente estava dando sobre estar online, estar de verdade conectado, a questão do vício na tecnologia, a questão do tempo que a gente tem de conexão com outra pessoa, da pessoa não sentir que ela está
com milhares de seguidores, ela está acompanhada, às vezes ela está muito só, né? Então, as pessoas ficam com dificuldade de diferenciar, e hoje cada um é uma mídia, né? Isso começou ali, quando a gente começou o Social Good, cada um virou uma mídia. E aí a pessoa fica com a falsa sensação de que ela está conectada com todo mundo. E a Carol trouxe um ponto que é bem importante, que às vezes você tem lá 20, 30, 50 pessoas interagindo com você, 49, vamos dizer que 50, 49 estão lá falando coisas boas para você, uma fala uma coisa negativa, aquilo te arrasa. Acabou, né? Acabou, arrasou, né? Então, isso tem muito a ver com o nosso cérebro, com o funcionamento do nosso cérebro. Eu acho que a gente tem um papel, nós aqui, se vocês estão aqui, é porque vocês estão interessados em conversar conosco e achar soluções conosco sobre esse grande desafio da humanidade. As pessoas estão cada vez mais sozinhas e, como a Andressa trouxe, as pessoas estão cada vez mais se comparando e comparando com aquilo que elas não vão atingir, talvez não tenha nem que atingir. É algo que fica muito difícil de lidar, e a gente trouxe cientificamente todas as questões no workshop, trouxe todas a problemática, porque a gente entende, a Carol colocou aqui dessa nova fase, a gente entende aqui que o João, a Andressa, eu, todos vocês, nós precisamos colaborar para que haja essa clareza de se estamos realmente nos tornando mais humanos ou cada vez mais desconectados. E, para finalizar a questão do workshop, 70% mais ou menos eram pessoas de tecnologia, né, Carol? Eram pessoas de programação que foram ali no nosso workshop. E que convivem o dia inteiro com tecnologia e que trouxeram problemáticas da sua vida pessoal, né, mesmo tendo toda a clareza sobre o uso da tecnologia, usando a tecnologia para a sua profissão, não conseguem lidar com a tecnologia na sua vida pessoal. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de comentar, que a minha formação, eu sou professor, né? Eu fiz licenciatura em Geografia, e eu não fui um professor muito... Não que eu não seja ainda, tá, gente? Eu só não estou na sala de aula. Professor é sempre professor, né? E tem uma coisa que eu gosto de comentar, é que eu dei aula durante a pandemia, né? Então, eu fui um professor da pandemia. Eu me formei em 2017, 2018, trabalhei na sala de aula desde o período de graduação, e logo depois entrou a pandemia 2020. Então, 2020, o início de 2021, que foi o período que eu estava lecionando ali de uma forma um pouco mais diferente, eu diria, eu tive que entender com os meus alunos um processo de alfabetização digital mesmo, assim, porque eu acho que o fato da gente saber utilizar as plataformas não significa que a gente é alfabetizado digitalmente para discernir o que é certo, o que não é, se essa informação é uma informação que vem de uma fonte verdadeira ou não. Então, é um processo que é inegável que hoje em dia a gente se informa cada vez mais por postagens nas redes sociais do que clicar no link para você ler a matéria completa, né? Então, você vê uma informação na manchete, você fala, ah, tá, isso aconteceu, mas a gente não aprofunda muito, né? Eu sinto que a gente tem se aprofundado menos nessas informações, no contexto econômico, no contexto político. Então, eu tive que passar por esse processo de alfabetizar esses alunos digitalmente. E aí tem um outro contexto, que é alfabetizá-los, mas, ao mesmo tempo, entender que o acesso não era um acesso democratizado. Eu tinha alunos ali que estavam com um celular para uma mãe com um celular, 3 filhos, e todos os filhos tendo aula naquele mesmo celular, ao mesmo tempo. Então, é um contexto muito complicado da gente pensar, né? Então, essa família que estava lá, no meu caso, ela está online? Ela está online, mas ela está conectada? Ela não está conectada, né? Então, se a gente hoje, né, pensa, beleza, a água, a energia, o saneamento básico é algo primordial para a vida, a internet também é, porque a gente acessa plataformas do governo, a gente acessa auxílio emergencial, benefício, Bolsa Família, tudo isso através de uma plataforma do Gov. Então, se você não tem internet, você não acessa. Se você não acessa, você não recebe. Então, assim, está online, está conectado, isso também vai impactar num contexto socioeconômico do nosso país mesmo, né? Quer comentar alguma coisa? Vi que você está querendo falar aí. Sim, estou pensando aqui. E para mim, eu costumo sempre dizer que as fake news se propagaram a partir do momento que a gente perdeu o potencial da fofoca. Porque, assim, não tinha coisa mais poderosa
para falar que você estava viajando do que uma tia fofoqueira que falava, não, porque eu vi no jornal, é porque eu vi em tal lugar. Eu acho que a gente perdeu esse potencial de, inclusive, repassar informação, né, para as pessoas. Eu estava num painel anteriormente, onde a gente estava falando sobre bets, e a Gi, né, a Gi, inclusive, está aqui, ela trouxe, né, pessoal, propaguem, sejam fofoqueiros, propaguem o que vocês aprenderam aqui. Eu acho que a gente perdeu esse potencial, porque está tudo muito ali no WhatsApp, né? Então, você encaminha e a pessoa lê, ou você manda um áudio, ela ouve. E aí a gente vai ignorando um pouco essas lacunas sociais. Eu falo que quando, né, falaram que o metaverso ia dominar o mundo, que, enfim, que criaram o metaverso, eu falei, eu sinto que a gente já está vivendo nesse metaverso, a gente já está vivendo numa realidade paralela, onde a gente acha que está tudo bem, está todo mundo no seu canto, em casa, desconectado das pessoas e conectado cada vez mais na internet, sem ter contato social. É muito comum pessoas que moram em condomínio, em prédio, nunca terem se visto, só se vê na reunião de condomínio para brigar. E olha lá, né? Aí vê na reunião de condomínio, quando vai, e aí vai lá e briga. Por quê? Porque não conversa. Então, acaba que eu sinto que a gente está avançando muito na tecnologia, avançando muito na inteligência artificial, e a gente tem muito medo da inteligência artificial substituir os nossos empregos, porque nós estamos nos tornando cada vez mais mecânicos, a ponto de não conseguir pensar num diferencial para além da inteligência social e principalmente artificial. E aí, Fernanda, eu quero muito te perguntar uma coisa, assim. Quais são os exemplos que você tem visto no trabalho que você desenvolve, assim, de como que a tecnologia ela pode ser uma ferramenta de cuidado, né? Porque a gente está falando sobre saúde, a gente fala sobre saúde digital, saúde mental, como que isso impacta na nossa vida, mas não é inegável a gente pensar que a tecnologia está aí e a gente não vai desligar um botãozinho e a partir de agora ela não vai existir. Então, como que a gente utiliza da ferramenta como algo para a gente construir um ambiente respeitoso, um ambiente que seja saudável a princípio de tudo, né? João, eu acho que a questão da tecnologia, e a gente vem acompanhando isso e trazendo esse movimento de tecnologia para o bem, trazendo o movimento de dados para o bem, agora de inteligência artificial para o bem, da questão da saúde e do bem-estar. Tudo que a gente precisa é o mais difícil, porque estamos todos na montanha-russa da vida, de equilíbrio, né? Então, o uso da tecnologia, o uso da inteligência artificial, ele tem a ver com o nosso equilíbrio. A gente precisa realmente fazer esse equilíbrio entre o uso da tecnologia, o não uso da tecnologia, e vindo para a saúde social, eu acredito que é uma emergência, é uma questão de política pública mesmo, a questão da saúde social não estou falando só da saúde mental, não, estou falando da saúde social incluída na nossa saúde como um todo, e que nós precisamos nos ajudar a equilibrar o uso de todas as ferramentas que nós criamos, porque nós criamos as ferramentas, a tecnologia ela não se replicou sozinha, né? Então, como a gente vai equilibrar isso? Como é que a gente vai usar para o bem? E aí, trazendo exemplos, acho que tudo que a gente consegue democratizar, dar acesso, falando aí você de educação, por exemplo, a gente precisa ter um país educado para usar os meios digitais, a tecnologia, é de educação. Então, a tecnologia nos ajuda a facilitar esse processo educacional. Quando a gente fala de um cidadão de dados, nos cursos que a gente faz aqui, o Social Good ele é muito mais do que um festival. O festival é a nossa celebração anual, mas o Social Good tem vários programas aqui desenvolvidos por muitas mentes brilhantes, juntas, voluntárias, que ajudam as pessoas a se aproximarem daquilo que elas não teriam acesso. No caso, vamos pegar a inteligência artificial. A gente pode usar a inteligência artificial para o bem, sim, mas depende de um processo educacional. E aí a tecnologia facilita. A tecnologia facilita o cuidado se ela é bem usada. Ela facilita a conexão de quem está distante, se ela é bem usada. Mas de quem depende ela ser bem usada? De cada um de nós. Né? E aí tem um monstro da tecnologia, né?
Porque, pensando historicamente, a máquina a vapor, ela era tecnologia. Exato. Né? O correio é tecnologia. Só a velocidade que é diferente, Exato. né? E aí, acho que é isso. O que a gente está vivendo hoje num mundo globalizado, os meus amigos da geografia vão me entender, é que a gente tem uma redução dessas dimensões de tempo e espaço, né? Antes a gente mandava uma carta, essa carta demorava para chegar. Então, essa informação demorava para chegar. Hoje, essa carta se tornou um e-mail, que chega na mesma hora. Então, o que a gente fez? A gente reduz o tempo, a gente quase que anula o espaço de tudo isso, e a informação está ali, chegando, chegando, chegando. Mas é um ambiente que pode ser um pouco claustrofóbico, se você pensar. Nossa, olha o tanto de informação que tem e eu não consigo ver. Olha o tanto de coisa que tem no catálogo da plataforma de streaming e eu não consigo ver. Olha a quantidade de coisa que está acontecendo aqui. Meu Deus, eu perdi um vídeo que a pessoa postou. A notícia que hoje era a notícia mais falada, amanhã já não é mais, porque é outra notícia. Então, é um ambiente que te gera essa ansiedade, né? Essa coisa de eu não estou conseguindo, eu estou perdendo alguma coisa, tem alguma coisa que eu não estou vendo, eu estou perdendo algo, eu não estou vivendo. FOMO, né? Eu estou vivendo tudo. FOMO, Então, né? criar esse ambiente que seja um ambiente saudável e de que a gente consiga... Né, também ter esses nossos momentos é de suma importância, né? E aí, Andresa, eu quero te perguntar, assim, você falou muito sobre esses espaços de lazer, né, de como que a gente tem hoje esses espaços que custam um dinheiro, e aí a gente está falando do bolso mesmo, né, do dinheiro. E aí, não tem como a gente excluir que esse momento no telefone, no celular... No telefone foi ruim, né? E que esse momento no celular, nas telas... Telefonema. No telefone, bater retrato, né? Eu falo bater retrato até hoje. Mas como que esse momento no celular, esse momento nas telas, ele também é um momento de lazer? Para muita gente, é um lazer. Talvez um único momento de lazer, inclusive. O que a gente precisa compreender também é que tempo é um luxo, é um privilégio, né? Ter tempo para gastar é um privilégio. Ter tempo para comprar tempo, que é o fato de você comprar lá seu workshop para ficar desconectado, é um privilégio. Isso acaba não se aplicando a todas as pessoas, né? E aí vou precisar trazer o social de novo, que é a gente tirou os estímulos que eram, por muitas vezes, gratuitos da nossa vida para vender uma solução. E aí a gente tirou isso de fora, chama de gambiarra, né? Então, eu sempre trago nas minhas palestras, quando eu vou falar de inovação, eu trago um óculos de realidade virtual e, do lado, eu trago uma churrasqueira de tijolo. E eu falo, as duas coisas são inovação, só que a gente parou de olhar a churrasqueira de tijolo como inovação e, principalmente, como inspiracional. Você percebe o impacto na saúde social, isso já acontece há um tempo, até mesmo pelas nossas casas, que estão cada vez mais cinzas, minimalistas. Você pede qualquer projeto para uma arquiteta, a sua casa pode ter 10 metros ou 150. Ela vai te entregar uma sala igual. Parece uma clínica, né? É tudo igual, parece uma clínica odontológica. Assim, você olha e fala, de onde saiu tanto branco? Aí ela fala, olha, esse é o branco gelo, esse é o branco por isso, esse é o... Sabe? Off-white. A gente perdeu essa capacidade de ter as referências dentro dos nossos próprios espaços, da nossa casa, por exemplo. E aí a gente retirou essa criatividade e a gente vai para um museu para retomar a criatividade, que acaba sendo um lugar onde pessoas parecidas comigo não se sentem tão bem-vindas para entrar. Então, se você para perguntar para uma pessoa negra ou para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, quantas vezes você entrou no museu? A pessoa vai falar, nunca entrei. Não, mas é gratuito, por que você nunca foi? Ah, não sei, eu não sabia que podia. Então, eu acho que quando a gente olha para esses estímulos, né, que você trouxe, principalmente no impacto social que tem o ter ou não ter tempo, a gente precisa entender que quando a gente cria problemas para vender soluções, existe uma massa que fica de fora. E uma massa que é muito importante de ser considerada, né? Então, para mim, não dá para falar de saúde social sem falar de gestão de tempo e, principalmente, sem falar do coletivo. Mas eu também preciso trazer para vocês que, talvez, dentro das periferias do Brasil, eu posso afirmar que é onde a gente mais tem saúde social.
que é onde as pessoas ainda se reúnem na rua, é onde ainda as pessoas sentam na calçada, conversam, falam sobre a vida, é onde tem a rede fofoca, é onde todo mundo cuida da vida do outro, assim, que até te incomoda, né? Assim, não queria que as pessoas cuidassem tanto da minha vida. Então, eu sinto que quando a gente fala de saúde social, que está totalmente ligada à inovação, que conecta com o IA e está profundamente ligado à tecnologia, a gente precisa começar a considerar mais o que a gente tem como solução. Porque a gente tem um olhar muito forte para fora e, principalmente, uma mania de ir para o Vale do Silício para buscar a solução que já está aqui. De ir para o MIT para entender como inovar fazendo o que já existe dentro do Brasil. Então, eu estive em Harvard, estive no MIT, e quando eu pedi para eles soluções para problemas nossos, eles retornaram para mim dizendo que acharam que a gente tinha resposta. Então, eu acho que o potencial social que a gente precisa trazer é acreditar mais nesse tete-a-tete, nesse pegar, nesse estar junto, assim, pegar nas pessoas, porque, de novo, eu, muito mineira, eu falo pegando às vezes, né? E é muito engraçado porque isso hoje se tornou um ativo. A pessoa que fala encostando no outro ou vem dar um abraço, ela é tida como um diferencial, porque ninguém faz isso. E, para mim, é importante falar pegando nas pessoas, para eu ter a noção de que a pessoa está ali, de que ela está viva, sabe? Que ela está comigo. Então, eu sinto um pouco de falta disso quando a gente olha para essa conexão toda que a gente está vivenciando e que a gente não carrega a realidade de tudo que a gente já tem de solução. Eu sinto que falta esse olhar um pouco mais apurado para isso. Você quer comentar alguma coisa, Fernanda? Eu acho que o que a Andressa está me falando, está nos falando, primeiro toca muito profundamente, que é a questão de não só que as pessoas se conectam mais, mas elas também se ajudam mais. Elas são mais solidárias, né? E isso fortalece muito o vínculo e a saúde social. Por mais que a pessoa esteja numa condição de vulnerabilidade, ela está mais próximo do outro. Né? Isso a gente enxerga claramente. E eu queria compartilhar, João e Andresa e todo mundo, que a saúde social ela é treinável. Assim como a gente treina nossos músculos para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental, que é diretamente ligado com a saúde mental, a gente pode treinar a nossa saúde social, individualmente e coletivamente. Se a gente for pensar, por exemplo, quem aqui tem uma lista de pessoas que ama? Se a gente fizer uma lista de pessoas que a gente ama e a gente se dedicar 3 vezes por semana para fortalecer o vínculo com essas pessoas, o vínculo mesmo, próximo, proximidade, aprofundar. Se a gente se decidir a conhecer ou conversar olho no olho, como você falou, com 5 pessoas diferentes por semana. Se a gente dedicar 1 hora por dia para uma pessoa que a gente ama, de verdade, intencionalmente, né? Então a gente pode treinar essa saúde social, esse músculo social, e também a gente pode fazer intencionalmente. Isso pode mudar tudo, porque são atitudes humanas. Quando a Andressa traz a questão de custa caro, é porque a gente viajou na maionese sobre ficar offline. A gente viajou totalmente. Precisa pagar para você se conectar com outra pessoa? Não. Eu falo que viajou na maionese e se afogou no ketchup. Assim, Total. Porque realmente eu falo, gente... O wellness é uma indústria trilionária, né? Muito. Só que gente, nós moramos, por exemplo, se todo mundo é daqui, moramos numa ilha com natureza exuberante, em que tudo que a gente pode fazer de atividade física, de conexão em grupo, de exposição à natureza, que melhora a nossa saúde cientificamente comprovada, é de graça. E a gente fica pensando que tem que pagar por um workshop, tem que pagar por um retiro. Não, a gente tem que voltar para nossas atitudes mais simples, mais básicas como seres humanos. Né? Deixa eu fazer só um comentário, Claro, porque você falando me lembrou muito, porque estou falando de saúde social e tudo, e para mim o maior exemplo são os meus pais, assim, nesse ponto. E aí, quando você falou, eu fui
pegar meu celular só para ver uma mensagem que meu pai tinha me enviado, e a gente estava conversando essa semana, e aí a minha mãe, ela tá assim, tranquila na vida, graças a Deus, e ela simplesmente decidiu que ela quer voltar a trabalhar. E aí eu falei, bom, por quê? Né? Primeiro eu perguntei, por quê? E aí eu fui conversar com meu pai, eu falei, por que você acha que a minha mãe está querendo voltar a trabalhar? Será que ela está se sentindo sozinha, que ela precisa conversar com outras pessoas? Eu já fui logo assim, profunda, né, no tema. E aí o meu pai falou assim, não, talvez ela esteja querendo mais dinheiro, porque, e aí estou lendo exatamente o que ele me mandou, tá? Leia. Ela não tá cansada nada. Ela faz academia todos os dias, tem várias amigas. A gente que mora em vila e em favela, sempre tem alguém perto. A gente não fica só. O meu pai me mandou isso. E é muito do que a gente está conversando, né? Assim, dessa conexão. Você falou sobre, e aí eu me lembrei dessa conversa que eu tive com ele, porque é muito presente na vida também da gente, né? E é importante a gente pensar também que, por exemplo, o trabalho, né, você comenta desse desejo da sua mãe retomar ao trabalho. O trabalho, ele, de alguma forma, ele toma a nossa vida, né, mesmo assim. Aí eu não posso ter tempo, não, eu estou trabalhando demais. Ah, eu não posso ir no seu aniversário, estou trabalhando demais, amanhã eu trabalho cedo. E é isso, as pessoas precisam pagar conta mesmo, tá certo, né? A gente vai aí fazer jornadas de trabalho porque a gente precisa comer, pagar água, aluguel, enfim. Mas é como que o trabalho, ele torna o que o ser humano é, né? Você vai num encontro, para quem está solteiro aí, você trabalha com o quê? A primeira pergunta é, você faz o quê? Você faz o quê da vida? Sabe? O que você faz da vida? Como que falar sobre a pessoa, a primeira coisa que você pergunta é com que ela trabalha. E eu acho que tem um ponto nesse aspecto de querer saber com que todo mundo trabalha o tempo todo, etc. São Paulo tem muito disso, né? Assim, você chega Por isso quase, que eu fui embora. Você chega quase que um crachá, assim, daqui a pouco eu estou chegando lá, amigo. Você chega quase que tendo que apresentar o seu crachá. E aí, é uma coisa que eu sinto falta por muitas vezes nas pessoas, e quando as pessoas me conhecem, elas falam, nossa, não sabia que você gostava disso. Eu sinto que quando você fala sempre de trabalho, parece que você tem que ser sempre profundo. Você não pode se permitir a não ser profundo, sabe? E, às vezes, as pessoas estão num nível de profundidade tão grande que elas só estão se afogando, assim. E talvez aquela borda que a gente precise ali para ter um respiro é aquele momento que você, ao invés de pintar um Bob Goods, com todo respeito a quem faz, você... Eu faço. Não, com todo respeito, eu disse com todo respeito, tá gravado aí. Que E eu eu falei arrasto, Respeitado, João. que eu falei com todo respeito. Ao invés de você fazer assim um livrinho de colorir, por exemplo, você vai retomar atividades que você gostava muito de fazer antes e que são muito boas para você. Que também pode ser o pintar, mas que não necessariamente precisa ser um livrinho que custa R$80, entendeu? Eu falo, quando as pessoas falam assim, eu sempre falo de carreira, as pessoas perguntam para mim, Andresa, eu quero saber qual é a sua maneira de aumentar e construir repertório. Eu falo, gente, eu amo desenho, Baby Looney Tunes, Três Espiãs Demais, aí eu vou traçando, as pessoas ficam assim me olhando, eu falo, o que é, gente? Eu gosto. E eu acho que a gente precisa de repertório nesse aspecto, assim. Para mim, saúde social é sobre a gente se permitir ser um pouco criança, às vezes. Eu sinto que eu sou só uma criança que cresceu. Assim, aquele meme, o que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Às vezes eu me identifico muito, assim. Porque quando você passa em algum lugar, você vê uma criança jogada no chão, esperneando, fazendo pirraça. Ao invés de você olhar e falar, nossa, que mal educado, eu queria estar no lugar daquela criança. Quem me dera se cada vez que eu tivesse um problema eu pudesse espernear, jogar as pernas para cima e gritar. E alguém me acolher, entendeu? Como os pais fazem. Então, permita-se se levar menos a sério, sabe? Tem um episódio de podcast no Para Dar Nome às Coisas, que eu admiro muito a Natália, e ela fala, você está se levando a sério demais. E, para mim, a saúde social, ela parte disso. A gente precisa se levar um pouco menos a sério, sabe? E falando de futuro, assim, Fernanda, você acha que a gente está caminhando para um futuro em um ambiente digital mais saudável?
Olha, que pergunta do bilhão, hein? Suspirada, né? Suspirada, né? Eu acho que a gente tem um esforço muito grande para ser feito, para que a gente consiga, primeiro, entender o que é ser mais saudável, né? E eu trabalho com medicina do estilo de vida, e eu tenho como propósito, depois dos meus 60 anos, eu tenho 63, mas desde os meus 60 anos eu tenho como propósito ajudar as pessoas, com base na ciência, a terem um estilo de vida mais saudável, para elas viverem mais e melhor e mais conectadas. E, né, a medicina do estilo de vida, um dos pilares que a gente trabalha é conectividade. E não é uma conexão só com o outro, não, é primeiro com você. Porque se você não está bem com você, não está com ninguém. Então, a saúde social começa na sua relação com você, né? A gente vê que precisa trabalhar muito e a gente precisa muito esforço coletivo para que a gente consiga ter um ambiente e um mundo mais saudável, as pessoas mais saudáveis, e a gente precisa entender também o que é ser mais saudável, né? Mais saudável, no meu ponto de vista, eu pego aqui o gancho da Andresa. Eu trabalho com neurociência do comportamento, com neuroquímica, né? Então, se a gente aprende a ativar conscientemente a nossa neuroquímica, se nós estamos falando de sorrir, de rir mais, de ser criança, de não levar tão a sério, e é o que a gente fala muito, ficamos adultos, perdemos a nossa espontaneidade, a nossa capacidade de rir. Rir é de graça. Rir muda completamente a nossa neuroquímica. Totalmente ativa a endorfina. Abraçar uma outra pessoa ativa a ocitocina. E para a natureza, ativa a serotonina. E por aí vai. Então, assim, eu acho que a gente ser saudável, a gente tem que se autoajudar, tem que ajudar as outras pessoas a entenderem que a gente tem que voltar para o simples. A gente tem que cuidar mais de nós, da nossa atividade física, daquilo que a gente se alimenta, do nosso sono, das nossas conectividades à espiritualidade, sem falar de religiosidade, né? A questão do nosso manejo do estresse. A saúde social impacta diretamente no estresse, e às vezes a gente releva o estresse, totalmente, né? E a questão do controle de substâncias tóxicas. A ciência comprova que ser mais saudável é olhar e investir nesses pilares. E a maioria desses pilares a gente investe, pode fazer gratuitamente. Mas nós esquecemos isso. Então, quando você fala de ser um mundo mais saudável, as pessoas mais saudáveis, eu falo que é talvez voltar ao que nossas avós e bisavós faziam. Né? O conhecimento ancestral. Conhecimento ancestral. E a gente está esquecendo disso. Né? Não só pelo que, como você trouxe várias vezes, pelo que custa, pensar que tem que ter dinheiro para fazer isso ou fazer aquilo, mas para entender que aquilo é que faz bem para a tua saúde. A gente vai ser mais longevo e mais saudável se a gente conseguir voltar para os nossos conhecimentos ancestrais. É o que eu acredito. Eu assino embaixo. Eu acho que uma forma de entender se você está se levando tão a sério, assim, principalmente perguntar para as pessoas ao seu redor quem você é para elas. Porque a primeira coisa que ela responder vai ser a coisa que você mais faz, né? Então, por exemplo, quando perguntam para minha mãe, quem é a Andresa? Fala, a Andresa, ela é minha filha, mas, nossa, ela é uma palestrante. E ela começa a falar, mas antes eu sou filha dela. Uma vez perguntaram para minha irmã e falaram, nossa, como é para você ser irmã de uma pessoa tão inteligente? E foi a pessoa que falou, não sou eu que estou falando. Mas a gente acha. Não sou eu que estou falando. Nada moderno. E aí a minha irmã falou assim, eu não sei, porque para mim ela é só a minha irmã. É porque no meu lugar, onde eu posso ser quem eu sou, onde eu posso ter a minha saúde social em dia, eu sou somente eu. Então, se cerquem de pessoas que vocês possam ser só vocês, assim, que vocês possam rir sem se importar de rir com a boca aberta, porque hoje a gente ri assim. Sabe? Eu não rio, não. Graças a Deus. Ri escancarado, né, João? Que bom. Você vê meu siso lá. Olha o sorrisão dele. Que a gente consiga rir mais, que a gente consiga ter pessoas próximas da gente que vai permitir que a gente seja um pouco mais criança. Eu sou a favor de todo mundo voltar a ser um pouco mais criança. Total.
Bom, a gente está encaminhando para o final. Gostei. Ainda bem que vocês fizeram deles. Amei. E quando a gente terminar, eu quero palmas igual vocês fizeram para a apresentação da nossa amiga que estava antes da gente. E de pé, né, Andressa? De pé. Mas, antes da gente encerrar, assim, eu acho que essa discussão é uma discussão que a gente pode continuar. Eu acho que tem que ser sempre cada vez mais democrático e amplo uma discussão, assim. Então, acho que hoje a gente pega um tema motivador, mas é continuar isso nos seus microlugares, ali na sua casa, com seus amigos. Eu acho que isso é muito importante. E, para além de discutir, agir também, né? Exato. Então, acho que agir para a gente construir esse ambiente cada vez mais saudável. E já que a gente está falando de ambientes digitais, eu quero saber onde a gente encontra vocês nas redes sociais para continuar essa discussão, começando com você, Fernanda. Então, primeiro, João, eu vou quebrar um pouquinho isso. Eu queria saber de quem está aqui. Se acha que faz sentido o Social Good ter essa frente de saúde e bem-estar digital, de saúde social, se é isso que realmente a gente pode contribuir também, né? Para vocês que estão aqui, para quem está nos escutando em casa, para quem vai ver gravado depois, o que vocês acham? Ouvi um monte de com certeza. Com certeza. Acho que é por aí, né, gente? Porque isso é para todos nós. E o que o João está trazendo, assim, como mensagem final, é cada um faz sua parte. Né? Cada um faz sua parte para a gente ter mais conexão, para a gente ter uma saúde social e para que a gente tenha, inclusive, políticas públicas de saúde social. Porque a solidão é um problema de saúde pública. A solidão que nós estamos criando e nem nos importando, muitas vezes, é um problema de saúde pública, da escola, da comunidade, né, de cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas famílias. Aqui, não só eu sou encontrada, mas todo o nosso time, a nossa grande família do Social Good Brasil é sempre encontrada nas nossas redes sociais do Social Good Brasil. Silvia está aqui, Carol, todo o time, todos os voluntários. Queria perguntar quem veio aqui pela primeira vez, a gente sempre pergunta. Nossa! Então, considerem-se da grande família do Social Good Brasil. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Estou me sentindo em casa já. Pronto. Andressa, João, vocês já casa. são. Né? E onde vocês me acham? Né? No Instagram, tenho um Instagram que chama cedo.farmácia da mente, onde eu trabalho neurociência do comportamento aplicada à medicina do estilo de vida, dicas práticas, e o cedo é com S, tá? Cedo.farmácia da mente. Meu LinkedIn é Fernanda Bornhausen, e eu estou sempre à disposição de todo mundo. O meu é Andresa Maia, em todas as redes sociais. No LinkedIn, vocês me encontram bem frequente, então eu estou lá compartilhando meus pensamentos pensantes. No Instagram, vocês me encontram às vezes, né? Então, assim, eu posso aparecer hoje e postar 50 stories, aí eu volto só mês que vem. Entendeu? Então, assim, não tem aí uma expectativa que eu estarei online o tempo todo ali no Instagram, porque é algo de vídeo, mas eu estou lá sempre ou contando uma fofoca, ou postando uma coisa interessante, ou postando alguma coisa que eu acho que as pessoas precisam saber, mas, no geral, eu estou sempre por lá, então, vocês me encontram como Andresa Maia. No outro tempo, ela está cuidando João? Da saúde mental dela e da saúde social, offline. No momento que vocês não me vê lá, pode saber que eu estou assistindo um desenho, tentando montar algum quebra-cabeça, que, inclusive, olha, eu vou dizer, eu não gosto de montar quebra-cabeça. Eu não sei quem disse que aquilo desestressa. Eu adoro. Porque eu fico mais estressada, mas as outras coisas eu gosto de fazer, entendeu? E você, João, onde que a gente te encontra? Conta aí, João. Bom, você me encontra aqui no... Mentira. Eu sou o João, vocês me encontram no Instagram como João L. Pedrosa e João Luiz Pedrosa em todas as outras redes, Luiz com Z, Pedrosa com S. Estou sempre falando de educação, cultura pop e atualidades. Muitíssimo obrigado, Fernanda. Obrigado, Andresa. Obrigado, Social Good Brasil. E é isso.